Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Tel Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reforma sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de comentários sobre os livros da Bíblia. Tenho certeza que esse conteúdo vai fortalecer a fé de quem nos ouve. Com certeza? E hoje a nossa análise vai ser sobre os capítulos 3 e 4 do livro de Mateus. Perfeito. E esses dois capítulos são como o lançamento de um foguete, sabe? Uma ótima analogia. A gente vê toda a preparação, a ignição e o início da ascensão de uma das figuras mais importantes da história. Vamos mergulhar então em Mateus capítulos 3 e 4. É uma sequência que cobre desde a preparação do terreno por João Batista, o batismo de Jesus. Isso, e depois a prova de fogo dele no deserto e o início explosivo do seu ministério. É quase cinematográfico. E tudo começa de forma bem inesperada, né? Totalmente. Não é num palácio, não é num grande centro, mas no deserto da Judéia. Um lugar inóspito, de isolamento. É lá que surge essa figura, João Batista. E ele não é um pregador sutil, né? A mensagem dele chega com a força de um trovão. De jeito nenhum. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O que essa urgência toda significava para as pessoas daquela época? Olha, significava que o tempo de espera estava acabando. Havia uma expectativa, sabe? Uma febre pela chegada de um Messias, um libertador. Certo. E João surge como o arauto, o porta-voz que anuncia que o rei está chegando. E Mateus faz questão de conectá-lo à profecia de Isaías como a voz que clama no deserto. Ah, então ele não era só um revolucionário qualquer. Não, ele era o cumprimento de uma promessa antiga. E a aparência dele também comunicava muito, certo? Roupas de pelo de camelo, cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre. Exatamente. A persona de João Batista era uma aula de comunicação não verbal. Cada detalhe ali era uma mensagem. Uma mensagem. Essa estética toda remetia diretamente ao profeta Elias, uma das figuras mais reverenciadas de Israel. Era como se ele dissesse, sem precisar de palavras: eu sou o novo Elias, estou aqui para restaurar as coisas. Era uma escolha de marca pessoal, então. Perfeito. Comunicava austeridade, separação do sistema e dedicação total à sua missão. E funcionou. O texto diz que multidões de Jerusalém, de toda a região do Jordão, iam até ele. Havia uma sede espiritual que, pelo visto, a religião oficial não estava saciando. E o fascinante é que as pessoas não iam só para assistir. Elas participavam de um ritual. A confissão e o batismo. Isso. O batismo de João era um símbolo externo de uma transformação interna. Mergulhar naquelas águas era, dizer publicamente: eu reconheço meus erros e quero começar de novo. Mas nem todo mundo recebeu as boas-vindas, né? Aqui a história ganha uma tensão enorme. Assim, quando os fariseus e os saduceus aparecem... Quem eram esses grupos exatamente? Para quem não está tão familiarizado. Pense neles como as duas facções mais poderosas e rivais do establishment religioso da época. Ok. Os fariseus eram super rigorosos com a lei, a tradição oral, tinham muita influência no povo. Já os saduceus eram elite sacerdotal, mais aristocráticos, com conexões políticas com Roma. E João percebe na hora que a intenção deles não é genuína. Na hora. E a forma como eles os abordam é chocante. Raça de víboras. Quem avisou vocês para fugirem da ira que está por vir? Ele não mede palavras. Nenhuma. E ele vai direto no pilar da identidade deles. A ideia de que ser descendente de Abraão era uma garantia de salvação. Exato. Para eles, a linhagem era tudo. E João destrói esse argumento. Ele diz que Deus pode fazer filhos de Abraão a partir de pedras. O que importa não é o DNA, sabe? Mas sim o fruto digno de arrependimento. Isso. A evidência de uma vida transformada. A metáfora é muito forte. Não adianta ter a árvore genealógica certa se a árvore da sua vida não dá bons frutos. E ele aumenta a pressão com outra imagem. O machado já está posto à raiz das árvores. Essa imagem transmite uma urgência final. Não é um aviso de que o lenhador está vindo. É o aviso de que ele já chegou. O machado está posicionado para o corte.
O tempo da tolerância com a hipocrisia acabou. Exato. O juízo era iminente. E é nesse ponto que ele faz uma distinção crucial entre o papel dele e o daquele que estava por vir. Ele se coloca como um coadjuvante. Uma humildade impressionante. Ele diz que batiza com água, um ato simbólico. Mas aquele que vem depois é tão superior que João não se considera digno nem de carregar as sandálias dele. E o batismo do Messias seria de outra natureza, com o Espírito Santo e com fogo. O que essa diferença significa na prática? Bem, o batismo com água limpa por fora. O batismo com Espírito Santo e fogo é uma purificação interna, transformadora, radical. Entendi. Ele usa a imagem de uma eira, um local de colheita. O Messias viria para separar o trigo, que é valioso, da palha, que é inútil e vai ser queimada. É uma metáfora de um juízo definitivo. E no auge desse sermão poderoso, Jesus aparece? Simplesmente aparece, vindo da Galileia com um pedido. Ele quer ser batizado por João. A reação de João é de puro espanto, né? Total. Ele tenta impedir. Diz algo como: o jogo está invertido. Eu é que preciso ser batizado por você. João reconhece a pureza e a superioridade de Jesus. Para ele, não faz o menor sentido. E a resposta de Jesus é uma das chaves do capítulo. Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que ele quer dizer com isso? Jesus, mesmo sem ter pecado, ele se identifica com a humanidade. Ele entra na fila com os pecadores. Ele se coloca no nosso lugar. Exatamente. É um ato de solidariedade e o primeiro passo no caminho que o levaria à cruz. Ele está, em essência, endossando o movimento de João e se alinhando ao plano de Deus. E o que acontece em seguida é extraordinário. Assim que Jesus sai da água, o céu se manifesta. Uma cena de tirar o fôlego. 3 eventos de uma vez. Primeiro, os céus se abrem, como se a cortina entre o divino e o humano fosse rasgada. Uau! Segundo, o Espírito de Deus desce sobre ele de forma visível, como uma pomba. E terceiro, uma voz poderosa vem do céu, a voz do Pai. Este é o meu filho amado em quem me agrado. É a validação definitiva. A Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente ali, confirmando publicamente a identidade e a missão de Jesus. Depois de um endosso celestial como esse, a gente esperaria o início de uma turnê triunfal, certo? Mas o roteiro dá uma virada de 180 graus. Exatamente. O mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo, agora o conduz para o deserto. E o propósito é explícito: para ser tentado. Ele vai do ponto mais alto de afirmação divina para o isolamento e a aprovação mais intensa. E ele chega nesse confronto num estado de extrema vulnerabilidade física, 40 dias e 40 noites de jejum. O texto faz questão de dizer, e teve fome. É nesse momento que o tentador aparece. E a primeira tentação ataca exatamente essa necessidade primária. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E a sutileza aí é que ele questiona a identidade que o Pai acabou de confirmar, né? Isso, e sugere que Jesus use seu poder divino para benefício próprio, para satisfazer a fome. E a resposta de Jesus define o tom para todo o confronto. Ele não debate, ele cita a Escritura. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele coloca a dependência espiritual acima da necessidade física. Aí vem a segunda tentação, e a estratégia do diabo fica mais sofisticada. Muito mais. Ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo e, ironicamente, usa a própria Escritura. Ele cita um salmo e desafia Jesus a se jogar, confiando na promessa de que os anjos o salvariam. Seria uma prova espetacular, né? Uma prova pública da divindade dele. É a tentação do espetáculo, do orgulho. E, novamente, Jesus responde com a Escritura, equilibrando a passagem que o inimigo citou. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ele se recusa a forçar a mão de Deus, a manipular o divino para obter fama. E a terceira tentação é o checkmate, a oferta máxima. De um monte altíssimo, o diabo mostra todos os reinos do mundo e sua glória, e oferece tudo a Jesus. A condição é uma só: adoração.
Isso é fascinante. Ele está basicamente oferecendo um atalho para Jesus. Exato. Jesus veio para ser rei e o diabo oferece o reinado sem a necessidade do sofrimento, sem o caminho da cruz. É a tentação final do poder. Trocar a lealdade a Deus pelo domínio do mundo. E a resposta de Jesus é uma ordem. Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A lealdade a Deus é inegociável. E com isso, o confronto termina. O diabo se retira e os anjos vêm servir Jesus. Após essa vitória no teste de caráter, a cena muda. O ministério público está prestes a começar. O gatilho é a notícia da prisão de João Batista. Com a voz do precursor silenciada, Jesus assume o palco. E ele faz um movimento estratégico. Sai de Nazaré, se estabelece em Cafarnaum, na Galileia. E Mateus destaca que isso cumpre outra profecia de Isaías, sobre a Galileia dos gentios, uma terra de escuridão que veria uma grande luz. Ou seja, ele não começa no centro do poder religioso em Jerusalém. Não, ele começa nas margens, entre um povo misturado. E a mensagem inicial dele é idêntica de João. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Há uma continuidade direta. O que João anunciou, Jesus veio para inaugurar. E ele começa imediatamente a formar sua equipe. Sim, enquanto caminha pela beira do mar da Galileia, ele vê dois irmãos, Simão Pedro e André. E o chamado é direto, quase abrupto. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. A resposta dele sempre me pareceu inacreditável. O texto diz que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Sem perguntas, sem negociar um aviso prévio? Como a gente entende essa decisão tão radical? A narrativa enfatiza a autoridade irresistível no chamado de Jesus. Não é um convite casual, sabe? É uma convocação que reordena a realidade deles. Eles devem ter percebido algo absolutamente único nele. Com certeza. E a prontidão deles mostra que o chamado do reino exige uma resposta total e imediata. E a cena se repete logo depois com Tiago e João, que estavam no barco com o pai. O mesmo chamado, a mesma resposta instantânea. Eles deixam para trás não apenas o negócio da família, mas o próprio pai. Uma decisão que redefine completamente suas vidas. A partir daí, o capítulo 4 se encerra com um resumo intenso da atividade de Jesus na Galileia. É um ministério de 3 pilares, né? Isso. O texto diz que ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava todas as doenças e enfermidades. Ele não só falava, ele demonstrava o poder do reino de forma prática e visível. E o resultado foi uma explosão. A fama dele se espalhou por toda a região. Multidões o seguiam, trazendo todo tipo de doentes. Pessoas com problemas espirituais, neurológicos, físicos. E o texto conclui com uma simplicidade poderosa. E ele os curou. O poder, a autoridade e a compaixão do reino estavam em plena exibição. É um final de capítulo que deixa a gente sem fôlego. Em apenas 2 capítulos, passamos do anúncio no deserto para um movimento de massa. O foguete, de fato, decolou. Sem dúvida. Esses capítulos estabelecem o fundamento de tudo o que virá a seguir no Evangelho de Mateus. A identidade, a autoridade e o poder de Jesus são inequivocavelmente estabelecidos. Preparando o cenário para o Sermão do Monte, que vem logo a seguir. E para quem nos ouve, não deixe de acompanhar nossa playlist com os comentários de todos os livros da Bíblia. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for ao ar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.